Desilusão, desilusão. Eu dançar você, a dança da solidão. Desilusão, desilusão. Você já foi desiludido por algum comerciante, por alguma loja, você comprou alguma coisa e aí a pessoa que está lá no caixa vendendo diz que você pode pagar só em fevereiro, março, em dezembro, pode pagar daqui 3 meses. E aí você pensa, é uma boa ideia. Daqui 3 meses eu vou ter um dinheirinho a mais, vou aceitar. E quando chega a fatura, quando chega a conta para pagar, não é o mesmo valor que você tinha comprado, ou seja, vai ser acrescentado juros nessa fatura durante esses 3, 4 meses que você ficou sem pagar. E aí você fica o quê? Desiludido. Na aula de hoje a gente vai falar sobre juros, sobre esses juros que correm ao longo dos meses, como calcular isso, como converter as taxas de juros que vem lá na fatura ou que está lá no anúncio, na propaganda da loja. Se liga aí que a aula vai começar. Olá, terráqueos! Essa videoaula é uma continuação do vídeo anterior sobre juros compostos. Aqui nós vamos focar na conversão de taxas, que é um conteúdo não muito comum de ser visto nas escolas, porém, ele está muito presente em todas as transações financeiras, nos cartões de crédito, nas faturas, os rendimentos, enfim. No cartão de crédito, por exemplo, é muito comum você ver 2 taxas equivalentes diferentes, em tempos diferentes. Uma ao mês, por exemplo, e outra ao ano, sendo equivalentes. Por exemplo, nesse caso do Hipercard, em 2019, os juros para atraso em fatura era de 15,36% ao mês. E na fatura informava que a equivalência disso era de 468,86% ao ano. Porém, entretanto, todavia, se você multiplica 15,36% vezes 12 meses, para você saber quanto que vai dar depois desses 12 meses desse ano, adivinha quanto dá? Faz aí as contas. 15,36 vezes 12. Sabe quanto dá? 184,32%. Muito menor que 468,86%. Então, por que diabos ele diz que 15,36 ao mês equivale a 468,86% ao ano? Tá me enganando, é? A gente vai descobrir já já. Do mesmo modo que 15,98% ao mês, ele diz que é equivalente a 507,19% ao ano. Porém, entretanto, todavia, quando você multiplica 15,98 vezes 12, vai dar 191,76, bem distante de 507,19. Isso acontece também quando as mulherzinhas lá, vendedoras das caixas, das lojas, elas querem induzir você a pagar a sua fatura, a sua compra, somente daqui a alguns meses, um prazo bem longo. Promoções como essa, por exemplo, do anúncio da C&A, diz o seguinte: fim de semana abusado na C&A, camisas e calças a partir de R$ 39,90. Tem até 100 dias para começar a pagar 8 vezes, com juros aqui bem espremidinho, e um asterisco que leva a essa linha aqui de informação e fonte 1,5 minúsculo, que diz o seguinte quando ampliado: juros de 6,9% ao mês, sendo 122,71% ao ano. Se você multiplica 6,9% por 12 meses, isso vai dar um pouco mais de 82%, muito longe de 122%. Então, por que cargas d'água têm um valor sempre muito maior, uma taxa sempre muito maior ao ano, que diz ser equivalente a essa taxa ao mês? Vamos entender isso. Veja. Todo juros, lembrando, ele é sempre composto quando aplicado em qualquer transação financeira, seja em cartão de crédito, seja em cheque, seja rendimentos, enfim, sempre juros compostos. Como é que é a fórmula dos juros compostos mesmo, vocês lembram? Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Taxa e tempo sempre na mesma unidade. Aqui, vamos supor que o seu capital é o valor da sua compra. E essa compra foi de R$ 1.000. Você comprou R$ 1.000
em calça, sapato, blusas, roupas no modo geral. Então, qual vai ser o valor que você vai pagar daqui a 12 meses? Esse é o prazo que você vai começar a pagar, daqui 12 meses. Os juros é de 6,9% ao mês. Lembrem-se, 6,9% é a mesma coisa de 6,9 sobre 100. E isso é a mesma coisa de 0,069, que é o valor que eu vou substituir aqui nessa taxa. 1 mais 0,069 é 1,069. Elevado a 12 vezes 1.000 vai dar nada mais, nada menos que R$ 2.227,06. Galerinha, se você deixar para pagar a sua compra de R$ 1.000 na C&A daqui a um ano, você vai pagar mais do que o dobro do valor da sua compra. Não faça isso, pelo amor da Nossa Senhora da Economia, porque você vai sair num belo de um prejuízo. Veja, eu fiz essas contas usando a fórmula de juros compostos, usando o prazo em meses, assim como a taxa também em mês. Vamos fazer a mesma coisa agora para descobrir a taxa em ano, para ver se bate com esse anúncio da C&A. Eu já sei quanto que eu vou pagar no final da compra, o montante vai ser o mesmo. Eu sei quanto custou a minha compra inicialmente, o capital inicial vai ser o mesmo. O que eu quero descobrir é quanto é essa taxa no prazo de um ano. R$ 2.227,06. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo esse valor, ou seja, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas à esquerda, porque eu estou dividindo por 1.000, onde tem 3 zeros. O 1 está sendo somado, vai passar para o outro lado da equação, subtraindo esse resultado dessa divisão. Então, no final das contas, vai ser 2,22706 menos 1. E isso vai dar 1,22706. Ao multiplicar por 100, você tem 122,71% ao ano de taxa, que bate com a taxa do anúncio. Então, de fato, o anúncio está correto. 6,9% ao mês equivale, de fato, a 122,71% ao ano. Por que isso é correto? Porque a gente está tratando de juros compostos, juros que se acumulam ao longo dos meses. Se fosse juros simples, daria certo você simplesmente multiplicar essa taxa ao mês vezes 12 para achar a taxa ao ano, porque o juro sempre ia ser aplicado ao mesmo valor inicial, sempre aos R$ 1.000 inicial. Mas os juros compostos não. O valor, a porcentagem, sempre vai ser do valor acumulado, do montante do mês anterior que ficou sem pagar. Gente, então, ao final das contas, o que eu vou fazer para sempre conferir as taxas, para converter essas taxas? Ora, o montante é o mesmo, né? No final das contas. O capital, que é o valor da compra inicial, sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar, então? Vai mudar apenas isso aqui, porque a taxa vai ser diferente, porque ela está em tempo diferente, e o prazo também vai ser diferente, apesar de serem equivalentes, mas esse prazo aqui vai estar em meses, 12 meses, e esse vai estar em anos, no caso, um ano, porque é equivalente a 12 meses. Resumindo, então, para eu converter taxas de juros em tempos diferentes, o que eu tenho que fazer? Só igualar uma parte da fórmula de juros compostos. Você não precisa decorar essa fórmula, porque ele já vem, ó, daquela dos juros compostos. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Como o montante vai ser o mesmo nas duas situações, o capital vai ser o mesmo nas duas situações, só vai diferenciar a taxa e o tempo. Portanto, é o que eu vou igualar, a taxa e o tempo. Cada situação em tempos diferentes, em prazos equivalentes, mas em unidades de tempo diferentes. Nesse caso aqui, a taxa ao ano, eu quero saber a taxa ao ano, e eu sei a taxa em meses. Como é que eu vou fazer isso? 1 mais a taxa ao ano, que é o que eu quero saber. Bom, é num período de um ano, igual a 1 mais a taxa ao mês, que eu já sei que é 0,069, elevado ao prazo em meses, que equivale a um ano. Um ano é igual a 12 meses. Pronto. Qualquer coisa elevado a 1 é qualquer coisa. Então, isso aqui nem precisa estar aqui, ó.
1 mais a taxa elevado a 1 é 1 mais a taxa. Igual a 1 mais 0,09 é igual a 1,069 elevado a 12. O 1 está somando, passa para o outro lado da equação, subtraindo. Portanto, a taxa ao ano é 1,069 elevado a 12 menos 1. Quando você resolve essa bodega aqui na calculadora, isso vai dar 122,71%, ok? Essa é a taxa ao ano. Resumindo, portanto, para converter uma taxa de juros compostos de um determinado período de tempo para outro determinado período de tempo, o que eu devo fazer? Igualar as taxas em prazos diferentes. Por exemplo, aqui o prazo pode estar em mês e aqui o prazo pode estar em ano. Ou ao contrário, ou pode estar em dia, em mês, enfim, do jeito que a situação exigir. Mas a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo que o prazo. Portanto, aqui também tem que estar em mês, aqui também tem que estar em ano, se a taxa estiver em mês e ao ano, respectivamente. E essa taxa ao ano, ela tem que ser equivalente, esse prazo, desculpa, em anos, tem que estar equivalente a esse prazo em meses. Então, se você vai tratar de 2 anos, aqui tem que ter 24 meses. Se você vai tratar de 3 anos, aqui tem que ter a quantidade de meses equivalente a 3 anos e assim sucessivamente. Se vai tratar de dias e meses, se é um mês, aqui tem que ter 30 dias, ok? Então, os prazos, embora estejam em unidades de tempo diferentes, eles têm que ser equivalentes, beleza? Então, essa é a fórmula. Na verdade, não é nenhuma fórmula, né? É a fórmula de juros compostos, só que sem o montante e sem o capital, que sempre vai ser o mesmo nas duas situações. A única coisa que eu quero saber é quanto que uma taxa em um tempo é equivalente a uma outra taxa num outro tempo, ok? No outro vídeo, no vídeo anterior a esse, se você assistiu, eu falei sobre poupança. A poupança, ela tem um rendimento, seja no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou em outro banco, de 0,5% ao mês quando a taxa Selic é maior que 8,5%. Mas se ela for menor ou igual, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic. E essa taxa Selic, a gente viu no vídeo anterior, que ela foi reduzida propositalmente, de modo que o brasileiro não se estimulasse mais a guardar dinheiro na poupança, porque não iria estar rendendo mais nada. Portanto, isso iria estimular que ele gastasse e iria movimentar a economia. E assim, o Brasil, o governo brasileiro fez. A taxa Selic está em 2%, por conta da pandemia do coronavírus e tende a reduzir mais ainda para movimentar a economia. Bom, quanto que seria esse 2%, porque essa taxa Selic de 2% ela é ao ano, quanto que seria essa taxa de 2% ao ano ao mês, para eu saber quanto que vai render, então, a minha poupança, para ver se realmente não compensa deixar o dinheiro na poupança. A gente já sabe que, para converter taxas, basta igualar as taxas. 1 mais a taxa, um determinado período, elevado a esse prazo, na mesma unidade de tempo da taxa, igual a 1 mais a nova taxa, num novo período, elevado a um prazo, na mesma unidade de tempo que a taxa, mas equivalente ao prazo anterior, ao período anterior. Então, por exemplo, a taxa Selic é 2% ao ano. E eu quero saber quanto que é isso em mês, ok? 2% ao ano é a mesma coisa de 2 sobre 100, que é igual a 0,02. Então, o que eu vou fazer aqui é substituir a taxa ao ano por 0,02, que é a taxa da Selic, e esse prazo de um ano, que equivale a 12 meses, qual vai ser a taxa em mês? Bom,
1 mais 0,02 é 1,02. 1 mais a taxa elevado a 12. O que eu faço com isso? Como é que eu resolvo isso? O 12 aqui está em expoente, ele vai passar para o outro lado, raiz de índice 12 de 1,02. O 1 aqui está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo essa quantidade aqui. Para eu resolver isso daqui, eu uso a calculadora científica. Então, raiz de índice 12 de 1,02 menos 1, isso vai dar nada mais, nada menos que 0,0016, que corresponde a 0,16%. Esse é o valor da taxa Selic ao mês, 0,16%. Isso quer dizer que 2% ao ano é igual a 0,16% ao mês. Bom, então, dito isso, esse é o rendimento da minha poupança. Na verdade, vai ser 70% disso, então vai ser menos ainda que essa taxa Selic. Mas como tem a adição da taxa referencial, vamos supor que a poupança vai render isso, que já está bem baixo, mas vai ser menos que isso ainda se a gente tirar os 70% de 0,16. Mas vamos supor que vai render 0,16%. A pergunta é, quanto tempo eu vou precisar esperar para duplicar um capital que está na minha poupança? Não importa qual o valor desse capital, vamos chamar de C. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para ficar 2C, o dobro do que eu tenho hoje, com o rendimento sendo de 0,16% ao mês, que é a taxa Selic. Nem vai ser isso aqui o rendimento da poupança, viu, gente? Vai ser 70% disso, mas vamos supor que vai ser 0,16. 1 mais 0,0016, que é a mesma coisa de 0,16%, isso daqui, vai ser 1,0016, ok? Essa soma aqui. O C está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 2C dividido para 1C vai dar 2. Então, no final das contas, vai ficar 2 igual a 1,0016 elevado a N. E como é que eu resolvo essa bagaça? Bom, toda vez que você tiver uma equação que o expoente é uma variável, para resolver, a gente aplica logaritmo de qualquer base em ambos os lados da equação. Assim, a gente não altera a equação. Aqui eu vou aplicar de base 10, porque na calculadora ela faz o logaritmo de base 10. Propriedade dos logaritmos, o n vai passar para cá multiplicando esse logaritmo, portanto, vai ficar log de 2 igual a n vezes o log de 1,0016, de log de 1,0016, eu ainda já passei multiplicando. Isso daqui, o log de 1,0016, está multiplicando, passa dividindo. Portanto, n vai ser igual, n lembrando que é o prazo que eu tenho que esperar, vai ser igual ao log de 2 dividido pelo log de 1,0016. Quando eu faço isso na calculadora, vai resultar em 436 meses e meio, ou 36,1 anos. Eu tenho que esperar 36 anos, mais que 36 anos, para duplicar o meu capital na poupança hoje. Lembrando que, na verdade, sempre vai ser maior ainda, né? Porque eu estou trabalhando com a taxa Selic inteira. Porém, a poupança vai render 70% dessa taxa Selic. Resumindo, é melhor eu perder as esperanças, porque eu vou me tornar velhinha gaga e vou ficar esperando esse capital dobrar na poupança. Realmente não vale a pena, hoje, nessa pandemia, deixar o dinheiro render, porque não vai render nada. Eu vou perder o meu dinheiro, o meu poder de compra. Bom, essa foi a nossa aula de hoje de conversão de taxas. Lembrando que para você converter uma taxa a um período de tempo, que eu vou colocar aqui um período de tempo 1, a um prazo 1, lembrando que essa taxa e esse prazo tem que estar na mesma unidade de tempo, é só você igualar a 1 mais a outra taxa que você quer descobrir elevado ao tempo na mesma unidade que essa nova taxa, mas equivalente ao período de tempo anterior. Dúvidas, questiúnculas, reclamações ou sugestões, só me mandar um e-mail. Se vocês quiserem ter acesso a esses slides, só acessar a minha página docente.
Até o próximo vídeo!